TV Marte, de Tietê para o mundo. Vem aí! Estreia em dezembro, aqui na TV Marte. Está querendo curtir uma viagem e ainda não sabe para onde? Mundo Essia Viagens pode te ajudar. Entre agora mesmo no nosso site www.mundoessiaviagens.com.br. Agência localizada Rua João Aldi, número 140, Centro Sequilho. Olá, meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. Uma verdadeira família pronta para dar o melhor de si para seus clientes. Assim é a Doutoradinho Negócios Imobiliários. Oi, meninas! Meninos também! Tudo bem com vocês? Então, mais uma semana, graças ao bom Deus. E essa semana eu vou começar o programa fazendo uma pergunta. Sabe aquela coisa, aquela timidez muito forte? Será que é timidez mesmo ou fobia social? Nossa, causei dúvida. Você sabe que eu também fiquei com dúvida, mas pode deixar que no próximo bloco, depois da introdução, vai vir uma pessoa muito especial que vai falar sobre isso. Meu companheiro de Rotary, Sérgio Leles. Só um minutinho, eu volto já. Então, meninas, voltamos e eu estou com quem? Com um psicólogo. Ó só, ele é psicólogo, life coach. Ele tem um canal no YouTube. Quero o quê? Deixa eu ver. Quero ajudar você, meu companheiro, futuro governador do Distrito 4621 do Rotary Clube, Sérgio Leles. Tudo bem com você? Tudo bom, Valéria? Tudo jóia. Tudo bem? É um prazer sempre ter você aqui comigo. É assim algo fantástico poder contar sempre com pessoas tão queridas para falar sobre assuntos tão importantes. Que, lembrando, fobia social é o tema de hoje. Lembra a pergunta que eu fiz? Se timidez, aquela timidez muito forte, é a mesma coisa que fobia social? Ó só, ele vai explicar tudo isso hoje. Olha lá, presta atenção. É isso mesmo. A fobia social está dentro dos transtornos de ansiedade. Tá? Dentro dos transtornos de ansiedade, nós temos vários tipos de classificações. Dependendo do sintoma, é uma classificação. E uma delas é a fobia social, ok? Que tem uma característica específica para ser classificado como um fóbico social. Mas hoje nós não utilizamos tanto o nome fobia social, nós utilizamos também o nome de transtorno de ansiedade social. Tá? E algumas pessoas chamam medo patológico, que é exatamente o que desculpa, não é medo patológico, na verdade é a timidez patológica, desculpa, é uma timidez patológica. Tá? Como você havia afirmado anteriormente. Então, o que ocorre? A timidez, todo mundo tem.
Todo mundo tem um pouco de timidez. Todo mundo tem, às vezes, na infância, na adolescência, principalmente, a pessoa ela manifesta aquela timidez. É normal você estar, por exemplo, diante de pessoas estranhas e você sentir-se um pouco receoso. É normal você ficar um pouco tímido na entrevista de emprego. É normal você ficar um pouco tímido no primeiro dia de trabalho, né? Ou até mesmo quando você vai conhecer a família, né, da pessoa que você está se relacionando, a primeira vez que você vai na casa da sua sogra. É normal você ficar um pouco mais receoso, porque é um território diferente. Então a timidez é normal e natural às pessoas. Aonde começa o prejuízo, aonde começa o problema? Quando aquela timidez ela é tão elevada, ela é tão desconfortante, que ela começa a evitar lugares na vida dela. Então ela não vai no cinema com os amigos, ela não passeia no shopping, ela não vai a uma festa nos familiares. Então, quando a timidez está em excesso, quando a timidez está maior do que o controle da pessoa para poder enfrentar aquela timidez, e aí ela tem as evitações, então aí começa a ter Isso são os patologias. sintomas. São os sintomas. Quer ver alguns sintomas da fobia social? Ela evita lugares, ela acha que todo mundo está reparando nela, ela tem medo de cometer algum erro e todo mundo olhar para ela. Por exemplo, andar e chutar uma cadeira e todo mundo olha. Levar um escorregão. Ai, meu Deus. Entendeu? Vai tomar alguma coisa e todo mundo está reparando, e o medo dela de derrubar, de engasgar. Ou vai assinar um cheque, hoje não se assina mais cheque, mas assinar um documento na frente de outras pessoas, né? Levantar a mão numa sala de aula para fazer uma pergunta, isso já começa na infância, então já começa na adolescência, ele deixa de levantar a mão, fica com a dúvida, mas é melhor do que se expor na frente de todo mundo, porque se as pessoas rirem dele, se as pessoas tirarem sarro dele, se as pessoas olharem para ele. Então todos esses comportamentos de evitação, né, de ser o centro das atenções, de passar por um vexame, de pagar um mico na frente das pessoas, leva a pessoa a ter esse medo, né, dos ambientes sociais e do julgamento das pessoas, o que nós classificamos ela como uma ansiedade social ou um transtorno de ansiedade social. E da onde origina toda essa fobia social? Tem alguma parte da vida da pessoa que isso pode ocorrer, ou isso pode acontecer em qualquer idade? Eu acredito que isso aconteça mais na fase escolar, de criança, né? Não sei, aconteceu isso comigo, é muito desagradável. Você começa a gaguejar, é muito ruim. Mas em qual idade isso acontece com frequência? Em qual idade, vamos dizer assim? Olha, a idade que mais prevalece é a fase realmente da adolescência, tá? E do jovem adulto. Então vamos começar a partir dos seus 10 para frente, né? Vai piorando conforme o adolescente tira muito sarro. Faz parte do comportamento deles, tira muito sarro diante do erro do outro. A pessoa ficou rubra, ficou vermelha na hora de apresentar um trabalho, ela gaguejou, ela derrubou a folha, ela tropeçou, e as pessoas naturalmente tiram sarro por causa que faz parte deste comportamento da adolescência. Então tudo isso, para uma pessoa que já é tímida, isso pode ser um horror. Isso pode ser daí realmente uma coisa muito desagradável para aquela pessoa. Agora, nós temos um histórico, então crianças onde as famílias são mais tímidas, têm poucos contatos sociais, colocam esta criança com menos contato com as outras crianças, frequentam menos parquinho, né, não expõem ela com outros amiguinhos. Então essa família que geralmente ela já tem naturalmente um comportamento social mais reduzido, isso faz com que aquela criança experimente menos os relacionamentos, portanto isso pode ser para aquela pessoa um pouco mais difícil.
Então ela já foi treinada a ser uma pessoa mais introvertida, um pouco mais tímida, tá? E depois, quando ela começa a se socializar e já enfrenta esse grupo social que tira sarro, brinca e de repente faz brincadeiras que atrapalha realmente às vezes um pouco, aí ela sente-se mais tímida ainda, sente mais vergonha, tem mais medo. Alguns superam, mas uma parte da população não. Então vamos pegar aí os seus 10% que não consegue superar essa situação e vai desenvolvendo o transtorno de ansiedade social. Lembrando que também é importante ter a presença da ansiedade. Por quê? Porque a pessoa sofre antes da hora. Porque o que é ansiedade? É o sofrer antes da hora. Então o que acontece? Ela já tem a dificuldade da timidez. E aí vem o sofrimento antes da hora. E se as pessoas olharem para mim? E se eu derrubar o café? E se eu tremer? E se eu ficar vermelho? Então esta presença da ansiedade, que é o sofrer antes da hora. E também o exagero. Porque a hora que ela imagina que ela vai chutar o balde, que ela vai chutar uma cadeira, ela já imagina o salão inteiro parando e olhando exclusivamente para ela. Então, esta ampliação, que é característica da ansiedade, junto com a característica da timidez, essas duas coisas formam a fobia social. Meu Deus, tá okay? Agora me diz uma coisa, tá? Essas pessoas que têm fobia social, né, essa timidez em exagero, a probabilidade delas se viciarem em algo, tanto cigarro como bebida alcoólica, como droga, é maior? Existe esta probabilidade por quê? Porque para que a pessoa ela fique mais relaxada, ela acaba utilizando um recurso. E muitas vezes ela pode levar, por exemplo, uma carteira para segurar, ela pode levar uma bolsa, como ela pode levar um cigarro ou ter que ficar com um copo na mão. Para ela, é como se fosse um recurso que diminui a ansiedade dela. Então, muitas vezes, a pessoa, imagina você uma pessoa super tímida, chegando numa festa, ela não sabe onde coloca as mãos. Então, o que ela não sabe se ela coloca no bolso, ela segura, se ela... Então, o que está mais perto dela? Às vezes é um copo e às vezes ela acaba utilizando o cigarro. Os efeitos do álcool, que há uma redução, realmente, né, existe um fator químico, que é aquela redução, principalmente no contexto moral, por isso que a pessoa acaba bebendo, ficando mais extrovertida, ela perde a vergonha. Tem um fator químico que pode colaborar para desenvolver o comportamento do alcoolismo. Então isso é o grande vilão, a timidez é um grande problema. Se nós formos conversar com as pessoas que são alcoólatras e nós formos identificar no histórico de vida delas a presença da timidez, né, e a presença, né, quando que surgiu o álcool na vida dela, você vai encontrar que muitas delas acabou utilizando o álcool como recurso da timidez. Se você parar para pensar, uma pessoa que toma bebida alcoólica, né? Quando ela está sóbria, ela é séria, ela é fechada. Agora ela bebe 1 ou 2 copos, seja lá do que for, ela fica extrovertida, dança em cima da mesa, chega a fazer até coisas que ela até condena outras pessoas que fazem quando ela está sóbria, né? Exato. Isso é muito perigoso, não é? Nós não estamos fazendo aqui a propaganda, não, né? A propaganda, nem estamos dando essa dica. Nós estamos simplesmente colocando que ela troca 6 por 6 milhões. Então ela resolve um problema e cria um problema para o resto da vida dela que poderá levar ela realmente a uma perda do controle sobre o comportamento do álcool, e aí ela perde a vida por causa disso. Então é um risco, é um problema, tá? É um problema até de saúde pública, porque nós temos que detectar essas crianças que são mais tímidas e verificar como elas estão enfrentando a timidez na vida dela. Muitas delas vão estar se soltando. Tem uma dica boa para o seu filho, que você percebe que ele é mais tímido, começa a levar ele mais em parquinho, começa a chamar um amiguinho de vez em quando para vir para casa, para fazer lição, para brincar. Leva o seu filho na casa do amiguinho, coloca mais um para brincar junto, então agora são 3, e assim você vai gradativamente aumentando o relacionamento dele com outras pessoas e ele vai se soltando. Então é importante essa aprendizagem, é importante que ele vivencie isso para ele aprender a se relacionar.
Tá? E é interessante que a família, quando ela começa, né, a ter isso, a família também começa a mudar. Então a família que tinha menos amigos, quando ele começa esse procedimento, as famílias começam também a querer se encontrar. Então venha todo mundo para cá para os nossos filhos brincarem. Então isso é bom para todo mundo, para a família e para a criança principalmente. Agora me diz uma coisa, me veio uma pergunta assim, que uma vez eu escutei sobre isso. Uma mãe, quando ela é muito rígida, quando ela é muito severa, não é bem essa, tem uma palavra certa para isso. Isso faz com que a criança fique mais tímida, fique mais retraída? Pode acontecer. Por quê? Porque é o medo da advertência, é o medo da punição, é o medo da crítica. Então isso, se for feito de uma forma muito severa, se for feito isso de uma forma extremamente ruim, e a criança ela pode aprender, então ela tem medo de errar, ela vivencia aquela ansiedade porque ela não sabe se a mãe vai fazer vai brigar com ela ou não. Crítica, né? Então ela começa a ter realmente a insegurança, o medo de fazer, ela perde aquela iniciativa dela diante das coisas. Por quê? Por medo da consequência, por medo do que vai ocorrer no comportamento da mãe, que às vezes é em excesso. Temos que lembrar o seguinte, que o limite é importante, mas muitas vezes nós cometemos alguns excessos que podem ser prejudiciais. Tá? Então, ele derrubou o copo e aconteceu um escândalo na casa só porque derrubou o copo, realmente pode ser um excesso. Uma advertência simplesmente do tipo, presta mais atenção quando você for segurar o copo, já pode ser o suficiente. É proporcional ao comportamento da criança, né? É proporcional ao que ela fez. Mas quando ele é muito em excesso, é extremamente exagerado. Imagine ficar meia hora falando do copo, irritada, brigando. Eu já derrubei o copo, a criança fala. Já quebrou. Aconteceu a Terceira Guerra Mundial. Então, imagine o pavor dessa criança quando estiver na frente de outras pessoas. Então, pode ser um condicionante? Pode ser um condicionante. A criança pode aprender dessa forma. Agora me diz uma coisa. Eu vou deixar uma pergunta no ar, tá? Mas você vai responder no próximo bloco. Tem diferença entre fobia social e síndrome do pânico, mas isso no próximo bloco, um minutinho só, eu já volto. Uma verdadeira família pronta para dar o melhor de si para seus clientes. Assim é a Doutora Dinho Negócios Imobiliários. Vem aí! Estreia em dezembro, aqui na TV Marte. Está querendo curtir uma viagem e ainda não sabe para onde? Mundo Essia Viagens pode te ajudar. Entre agora mesmo no nosso site www.mundoessiaviagens.com.br. Agência localizada Rua João Aldi, número 140, Centro Sequilho. Voltamos, olha só, eu deixei uma pergunta no ar, mas antes de eu fazer a pergunta, eu quero falar para vocês o seguinte. Compartilhe esse vídeo, porque são coisas muito importantes. Deixa um like, fica, sabe, pega, curte, faz o que você achar melhor. Compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, compartilha no YouTube, compartilha mesmo. E fica o quê? E fica sempre, né, ali no nosso canal, TV Marte, Programa Mulher, é legal. Então, voltando. Sérgio, me diz uma coisa.
Fobia social e síndrome do pânico, tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver? Elas são semelhantes, não são semelhantes? Me fala, existe diferença entre elas? Tanto a fobia social quanto o transtorno do pânico, eles estão dentro das classificações de ansiedade, né? Fazem parte aí dos transtornos de ansiedade, mas elas têm características diferentes. Transtorno do pânico é uma coisa e a ansiedade é outra. Porém, uma pessoa muito tímida, quando ela está numa situação, por exemplo, uma pessoa que já tem fobia social, uma pessoa que ela já foi diagnosticada com fobia social, e lembrando que ela não sai de casa, ela não quer se expor, ela tem receio do que as pessoas vão falar dela. Imagina que a professora ou o chefe dela no trabalho pede para que ele exponha os resultados do setor dele. Ele pode ter uma ansiedade tão ruim, tão desconfortante, que isso pode se caracterizar como um sintoma tipo pânico. Então, as reações são iguais. Aquela falta de ar, aquele coração que dispara, a mão fica gelada, não tem nenhuma ideia que passa na cabeça dele, tem um branco, não passa nada na cabeça dele, não consegue lembrar, raciocinar. E começa a perceber que o corpo dele está mal, que ele está passando mal. Então ele pode ter sim uma crise de pânico ou tipo pânico, que é uma ansiedade muito grande, tá? Com sintomas físicos bem característicos e intensos. Agora, em tese, não são, tá? Não são iguais. Agora, depende da evolução daquele caso. Uma pessoa com fobia social, ela pode evoluir para um transtorno do pânico? Pode. E lembrando que o transtorno do pânico é aquela ansiedade súbita, aquela sensação de extremo desconforto, e a pessoa ela acha que ela vai passar mal, que vai morrer ou não vai conseguir socorro a tempo. Né? A ansiedade é muito grande, é tão forte a ansiedade que ela tem dificuldade, ela sente dificuldade para respirar, ela começa a ter uma respiração apenas aqui na parte torácica, ela hiperventila e isso deixa ela um pouco tonta, isso faz com que parece que ela não está sentindo o ar entrar, ela não está sentindo aquele ar todo tá fluindo no pulmão dela. Então, esta sensação é de extremo desconforto. Lógico, se ela está repetidas vezes, tendo que se expor a uma situação dessa, altamente estressante, falar para a chefia, é cobrado o desempenho dela por esta verbalização. É lógico que com o passar do tempo, ou ela melhora ou ela piora para uma crise de pânico. Tá? Mas em tese as duas são totalmente diferentes. Então tá. Eu ia perguntar para você quais são os sintomas assim mais, mas você já disse, né? Agora me diz uma coisa. Isso tem cura? Tem. A cura da fobia social, que nada mais é do que a timidez em excesso, ela é uma cura comportamental. Então, este tratamento, existe um protocolo, existe uma forma que você vai desenvolvendo com a pessoa, aumentando a exposição gradativamente aos ambientes sociais. Gradativamente você vai desenvolvendo um controle, né, dos pensamentos que geram ansiedade nela. Quais pensamentos? Será que vão reparar? Será que vão observar? O que vai acontecer em tal lugar? Ou seja, isto é o pensamento, isso não é um fato, isso não está acontecendo, ela nem saiu de casa, mas já está imaginando tudo de ruim. Então você começa a fazer um controle maior desses pensamentos geradores de ansiedade, você expõe ela gradativamente a lugares sociais, a situações sociais, e o que é muito importante, você vai gradativamente aumentando o repertório de interação com as outras pessoas, porque é muito importante você aumentar o repertório de comunicação desta pessoa, para ela aprender a falar, aprender a se expor, né? E uma coisa fundamental na fobia social, que é você diminuir a autocobrança, porque eles se cobram muito, eles querem ter um comportamento social muito além daquilo que é possível. Então imagine aquela pessoa que ele quer se comportar socialmente, conversando com as pessoas daquele jeito, mas ainda ele não chegou lá, ele está sendo preparado para chegar lá. Então você tem que diminuir a autocobrança, diminuir um pouco essa expectativa e em passos homeopáticos, vamos chamar assim, lidando gradativamente com as situações sociais. Uma das grandes dificuldades da timidez é realmente não ter o assunto para falar. Parece que não passa nada na cabeça dele. Até passa, mas por causa da ansiedade,
ele tem um apagão. Então, se eu diminuo a ansiedade, começa a facilitar para ele lembrar daquilo que ele quer falar, lembrar daquilo que ele quer conversar. Ele tem medo de passar o ridículo, né? Muito medo. E isto é muito importante que seja trabalhado no adolescente, no jovem. Por quê? Porque a vida, nossa vida, caminha, né, para a faculdade, para um curso técnico, para o mercado de trabalho, e lá eu vou ter que interagir com as pessoas, vou ter que passar pela primeira vez em entrevista, eu vou ter que entrar no meu primeiro emprego. Então, se eu não consigo vencer essa timidez, não consigo vencer isso, eu também não consigo migrar para essas situações de trabalho. Então, olha o prejuízo que eu vou ter na vida. Agora, me diz uma coisa, você falou dos prejuízos da vida, né? A mãe percebe que o filho ele é tão tímido, ele é tão tímido, e deixa essa timidez ir, né? E isso chega na adolescência, chega na fase adulta, no jovem adulto, no adulto, isso vai passando. O que pode gerar isso se a pessoa não cuida? Se ela não cuida, vai evoluindo. É a mesma coisa, se você, quando vê uma criança, quando você tem um filho, ele começa a engatinhar. O que você faz quando você começa a crescer? Você começa a dar estímulos, né, para que ele vá tendo sustentação, para que ele aumente, né, levante o peito, para que ele comece a movimentar as perninhas. Então você vai gradativamente aumentando os seus estímulos para ele ter o comportamento de andar sozinho. É isso que deve ser feito também gradativamente na interação social. Se eu não dou estímulo para a criança andar, a criança vai continuar engatinhando. Não é? Ela vai continuar engatinhando. Lógico que ela tem uma massa cefálica, ela consegue analisar, talvez inatamente, de uma forma muito inata, a criança comece a dar os primeiros passos. Mas é importante a estimulação. Então, se a mãe não fizer absolutamente nada em relação à timidez e só reforça, minha filha é tímido, pior coisa que você possa falar para o teu filho, meu filho é tímido. Vai introjetando. Eu sou tímido. Eu sou tímido. Aí já não é mais um problema de repertório, já é um problema de crença. Eu acredito que eu sou tímido, porque todo mundo fala que ele é tímido. Então, primeiro, não fale que teu filho é tímido, por mais que ele seja. Não faça essa propaganda. Sabe, não coloque na ideia dele de que ele é, porque senão eu incorporo que eu sou tímido. Daí eu resolvo todos os meus problemas. Eu não faço isso porque eu sou tímido. Eu não vou na escola porque eu sou tímido. Eu não vou apresentar porque eu sou tímido. Pera lá. Qual está sendo daí o comprometimento dele para resolver a timidez dele? Não tem. Por quê? Porque ele já introjetou essa ideia e para ele está lindo, maravilhoso, está tudo certo, porque eu sou tímido, então quem é tímido não apresenta, não fala, não expõe. Então cuidado, não faça essa propaganda. E me diz uma coisa, o que você falaria para as mães, para as pessoas que são tímidas, que têm fobia, que têm tudo isso que nós falamos hoje? O que você falaria para elas? Assim, qual não é o conselho, né? Que dica você daria para essa pessoa? Primeiro, não se cobre, nem se culpe por ser tímida. Você tem todo o direito de ser como você é. Primeira coisa, a sua natureza te fez assim, não importa o passado, importante é o momento presente. Tá? Então não se cobre, não se culpe, não se envergonhe. Segunda coisa, avalie. Quero continuar assim ou quero fazer algumas mudanças? Eu preciso fazer algumas mudanças porque isso será melhor. Eu terei melhores benefícios na minha vida se eu fizer pequenas mudanças no meu comportamento de timidez? Certo? Se sim, ok, então vamos para a terceira dica. Busque um profissional, principalmente da área da psicologia, que vai cuidar do comportamento, que vai fazer você aprender a ter o comportamento social e a lidar com a tua ansiedade. Ok? E vá gradativamente, não adianta ir com sede ao pote, é a quarta dica, não adianta ir com sede ao pote, querendo o resultado amanhã, se você não começou a dar o primeiro passo. Não, coloque um planejamento, faça um planejamento de melhoria gradativa para que você vá aos poucos experimentando ter comportamentos sociais. Mas, quinta dica, lide com seus pensamentos. Não é? Lida com seus pensamentos. A coisa de ficar sofrendo antes da hora. Mas será que? Mas e se reparar? É o famoso IC. O IC. O IC é que atrapalha a vida. Faz a seguinte pergunta. E daí? E daí se eu for tomar café
parramar café para a roupa toda? E daí se eu chutar o balde? E daí se eu escorregar? O que de pior vai acontecer? O que de pior vai ser desagradável, não resta dúvida, mas o que de pior vai acontecer? Se as pessoas olharem e rirem, e aí? E daqui meia hora? Eles vão continuar ainda rindo de você? Ainda você vai continuar ainda sendo, ainda vai estar no centro das atenções deles? Ou foi uma coisa simplesmente que aconteceu, teve lá os seus minutos, né, de risada em relação a você e já esqueceram do fato? Então, as pessoas esquecem. Quem não esquece é você que passou pela situação. Você que fica com aquilo imaginando que, se ele riu, se ele me viu cair, toda vez que ele olhar para mim, ele vai lembrar daquele fato. Nossa, que horror, não quero nunca mais nem passar na porta daquela pessoa. Então, cuidado, quem está tendo esse sofrimento é você. Ele talvez nem lembre mais do que aconteceu. E também se lembrar, qual o problema? Segue tua vida, ok? Então, essas 5 dicas que eu deixo para você. É isso aí, gente. Olha só que bacana. Fobia social, timidez em excesso. Você viu só? Olha lá. Então, mais uma dica. Vá atrás. É muito tímido? Tem várias coisas que você pode fazer também depois que você procura um profissional, tudo. Teatro é muito bom, falaram, para dar uma mudada nessa timidez. Tem um monte de canto, tudo que envolve oratória, tudo que envolve outras pessoas no meio. E imaginar você fazendo já, né? Isso daí ajuda também. Ajuda, está dentro de um dos protocolos de tratamento, então, isso. Tem muita coisa interessante. Então, gente, não sofra dessa timidez horrorosa que atrapalha a vida da pessoa, não deixa ela ter um contato social, né? Então, nossa, olha aí, ó, mais uma dica para vocês. Eu quero agradecer, Sérgio, de coração, mais essa... E a gente vai ainda falar sobre ansiedade. Eu falei da outra vez que a gente ia falar sobre ansiedade, mas apareceu a fobia social, não teve jeito. Então, olha, dá um like, curte a nossa página, nossa TV Marte, Programa Mulher, é um prazer ter... e outra coisa, entra no YouTube, compartilha os programas dele, né, no YouTube, no canal, é muito bacana. Eu quero ajudar você, tanto no YouTube quanto no Facebook, compartilha, clica lá também. Então, é muito bacana, ele explica bem legal sobre esse assunto, viu? Então, gente, Sérgio, é um prazer. Mais uma vez. Agradeço. Isso não é a última vez. Com certeza. Nunca é a última vez. Sempre, sabe? Sempre as portas vão estar sempre abertas. O meu programa é seu programa. Fique à vontade. Quando você achar que você... peraí, só um minutinho. Você tem um curso que você dá, não tem? Nós estamos fazendo alguns cursos. Tem um workshop, o curso que você falou. Fala pra gente. É o nosso curso de bloqueio o estresse, né? De controle o estresse, né? Então a gente muito voltado à questão do estresse, então é um curso que ensina a pessoa a controlar um pouco o estresse. Se ela curtir nossa página, ela vai ver que lá pra frente nós vamos abrindo outros cursos. Que ele falou sobre o estresse? Então, ó lá, não viu? Então veja, tá? Tem um programa Mulher que tá com ele. Então, gente... E assim eu vou desejando uma boa semana para todos, uma semana maravilhosa para você e até a próxima, porque o nosso programa chegou no final. E beijo grande para vocês e até a semana que vem. Sérgio. Muito obrigado e a todas também. Boa semana. Tchau, tchau. Vem aí! Estreia em dezembro, aqui na TV Marte. Está querendo curtir uma viagem e ainda não sabe para onde? Mundo Essia Viagens pode te ajudar. Entre agora mesmo no nosso site www.mundoessiaviagens.com.br. Agência localizada Rua João Aldi, número 140, Centro Sequilho. Olá, meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira,
no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. Uma verdadeira família pronta para dar o melhor de si para seus clientes. Assim é a Doutora Dinho Negócios Imobiliários.